programa anterior, nós continuamos a nossa rota pelo Porto. A nossa primeira paragem foi no Café Majestic, que se encontrava fechado devido à pandemia, mas mostramos também alguns pontos importantes da cidade do Porto e claro que não poderíamos deixar de provar a sua gastronomia. No programa de hoje vamos terminar a nossa visita pela cidade do Porto, com a nossa guia Cláudia. Também iremos até Vila Nova de Gaia e vamos para um passeio inesquecível no Teleférico de Gaia. Realmente, Porto e Gaia têm muito para ver e contar, por isso continue conosco. Então, estamos na Praça Gomes Teixeira, assim é o nome dela. Nome oficial, né? Nome oficial da praça, mas ela é conhecida por toda a gente como a Praça dos Leões. Dos Leões. Se bem que, se nós olharmos com atenção, não são leões. Não tem leão, né? Não é, não. São grifos, na verdade. E também se diz que, eventualmente, a escritora dos livros de Harry Potter se inspirou aqui, como símbolo de uma das equipas do livro do Harry Potter. Também por se encontrar aqui a antiga Faculdade de Ciências, é por isso que ali ao fundo está um café também bem conhecido na cidade, que é o Café Douro, também conhecido como Café Piolho. Café Piolho? Café Piolho. Mas por que esse nome? Bem, na verdade tem-se a ideia que como as mesas estão muito próximas umas das outras, eventualmente, com sorte, não apanhamos um piolinho do vizinho do lado. Essa é uma das pessoas para o nome do café. Agora com pandemia já não ia dar jeito. Agora já não dá jeito. Mas os estudantes também gostam de ficar amontoados, E né? é um ponto de encontro na cidade para os estudantes universitários e se eventualmente tiverem a curiosidade de irem até lá, vão encontrar várias placas onde realmente há referências a várias turmas de várias faculdades da Universidade do Porto. Interessante. Nomeadamente Medicina. Medicina, com certeza, que engraçado. Então vocês já sabem, gente, aqui a Praça dos Leões, como é conhecida, né, pertinho ali da livraria dos irmãos... Da Lelo Irmão. Lelo Irmão, exatamente. Olha eu já falando o nome da livraria errado. E aqui tem bastante coisinha assim pra ver, que dá para se fazer a pé, tirar bastante fotos, né? Sim. Inclusive atrás de nós temos duas igrejas incríveis que foram feitas lado a lado. Não é uma, são duas. É a igreja dos Carmelitas e a igreja do Carmo. Carmelitas e Carmo. Sendo que, na verdade, a igreja do Carmo é a igreja da Ordem Terceira do Carmo. Ok? Uma é mais antiga que a outra, evidentemente, no caso é a igreja do lado esquerdo e a do lado direito, então foi feita posteriormente. Se olhar com atenção, Liriane vai encontrar ali bem no meio um terceiro edifício. Pois, eu tava curiosa, inclusive, para saber, gente, porque ali no meio parece que tem um corredor, mas que está integrado e ao mesmo tempo não está. O que é aquilo? É a casa mais estreita na cidade do Porto. Ela é designada como a casa escondida e é possível visitar. Aqui do lado direito é a entrada na igreja do Carmo e então podem ir depois visitar a casa, que entrando lá dentro, ela na verdade é mais larga do que a sua fachada no exterior. Mas a fachada, e ela ganhou mesmo esse título. Sim. A casa mais estreita da cidade do Porto. Ninguém vive lá, por isso não vai haver. Está mesmo aberta para visitação. visitação. Mas já houve boatos que ali era... Poderia ser a casa do sacristão. Ah, ok, mas não foi nada comprovado, são só mesmo boatos. Sim, eventualmente terá sido mesmo a casa, mas depois também
já passaram por lá em outras épocas, já terão havido ali talvez umas sociedades secretas e assim uns encontros. Mas é realmente uma casa bastante curiosa. Assim, agora com a pandemia não sabemos se está aberta para visitação ou não. Depois, quem sabe, podemos tentar outro dia, né? Mas também, gente, se a gente não conseguir mostrar para vocês a casa mais estreita da cidade do Porto, segundo ou terceiro ou quarto motivo para você voltar, vir aqui visitar Porto. Exatamente. Não é mesmo? Mesmo. E agora, qual que é o próximo? Agora vamos ver a zona moderna da cidade e também a zona beira-mar. Por isso vamos à Boa Vista e à Foz. Zona moderna. Aqui vamos nós. No século XVII surgiu o convento das Carmelitas, onde atualmente estão o quartel da GNR e colégios onde eram acolhidos órfãos, o que levou que este local fosse também conhecido como Largo do Carmo, ou Campo dos Meninos Órfãos. Mais tarde, e porque ali se vendia farinha e pão, foi também conhecido como Praça do Pão ou Praça da Feira do Pão. Já no século XIX, tornou-se Praça dos Voluntários da Rainha, homenageando assim o Batalhão Liberal do Exército Português, que tinha ocupado o Convento das Carmelitas. Quando foi criada a Universidade do Porto, passou a se chamar Praça da Universidade e mais tarde, Praça Gomes Teixeira. E no coração desta rotunda está o monumento aos heróis da Guerra Peninsular, uma coluna de granito de 45 metros de altura, e no topo temos um leão a abater uma águia. O monumento representa a vitória portuguesa e britânica contra o exército de Napoleão durante a Guerra Peninsular de 1808 a 1814. A Casa da Música é um edifício de arquitetura arrojada, pensado para ser o palco de todas as músicas, da clássica à eletrônica, do jazz ao fado, da grande produção internacional ao pequeno projeto experimental, apostando na grande quantidade das infraestruturas e numa programação dinâmica, inovadora e de prestígio. A parte moderna do Porto não é reconhecida apenas por ser moderna, mas também por ser artística. Então, deste lado nós temos outro forte aqui na cidade do Porto, que é o forte de São João da Foz. Foz, porque se encontra aqui deste lado a foz do Rio Douro com o Oceano Atlântico. É ali a junção. Exatamente. Por isso aqui termina o rio que vem de Espanha, entra em Portugal e encontra aqui o Oceano Atlântico. E este forte tem uma curiosidade. Neste local existia anteriormente uma igreja. Entretanto, nós tivemos uma rainha, a Dona Catarina, que pediu a uma pessoa para vir até aqui à cidade do Porto para encontrar um local para construir um forte que protegesse precisamente a foz do Rio Douro. Olha só! Qual foi o local que ele escolheu? O local da igreja. Por isso fizeram o forte à volta da igreja. À volta da igreja, olha só. E assim, Cláudia, aqui, como vocês também já perceberam, tá muito vento e claro que as pessoas aproveitam que tem tanto vento para fazer a prática
de esportes aquáticos, né? Sem dúvida, ali na Foz do Rio Douro nós conseguimos ver alguns desses desportos. E agora sim, ó, vamos nos despedir, porque assim como o Rio Douro termina aqui mesmo, nós também vamos terminar o nosso tour com a Living Tours. Muito obrigada, Cláudia, por nos acompanhar. Obrigada, fica aqui os nossos agradecimentos à Living Tours também, que esteve conosco aqui por essa rota por Porto. Muito obrigada, também em nome da Living Tours. E até a próxima. Até a próxima, minha gente! Até a próxima com a Cláudia, porque ainda temos algumas coisas para mostrarmos para vocês. Desde as antigas fundações romanas do Porto até os seus edifícios mais vanguardistas, a cidade consegue misturar todos os estilos arquitetônicos. No programa de hoje estamos conhecendo a parte moderna e histórica da cidade. E aí você se pergunta, mas se nós já visitamos todos os lugares, o que mais podemos ver? E eu te respondo, isso foi apenas um pouquinho da cidade do Porto, por isso não saia daí. Porto, cidade que deu nome a Portugal. Antigamente, Cali era uma pequena aldeia celta, localizada no Douro, onde os romanos construíram um porto chamado Portus Cali, origem do topônimo Portugal. O teleférico de Gaia teve início em março de 2009 e entrou em funcionamento 2 anos mais tarde, em abril de 2011. Do nada eu apareci aqui no Teleférico de Gaia, uma atração imperdível para você que visita Porto Gaia, e nós vamos mostrar como é essa aventura. Já mostramos para vocês o teleférico de madeira e agora estamos aqui no Teleférico de Gaia. Só ficou faltando o de Lisboa, que estava fechado devido à pandemia, mas agora eles estão seguindo todos os protocolos que são devidos. E esse teleférico é incrível, nós conseguimos ter uma vista fascinante da cidade do Porto. No
Jardim do Morro estão a ser construídas 2 infraestruturas de apoio ao teleférico, um parque de estacionamento com capacidade para 150 viaturas e um restaurante panorâmico. Aqui estamos nós, minha gente, ó, já saímos aqui do teleférico e olha só, logo assim, de cara quando você sai, fizemos a viagem de ida, agora vamos fazer a de volta, mas também é possível adquirir o bilhete logo aqui. Gente, quando eu saí eu já senti um cheiro de pipoca e eu não resisti, porque eu amo pipoca. E o Breno também. E o Valdo também. Por que, Valdo? Tá vendo? Todo mundo pegando a minha pipoca. Gente, é simplesmente incrível aqui. Hoje em dia tá excelente, então, muitas pessoas aqui na praça, muitas pessoas aproveitando em família, namorados, fazendo passeio romântico no teleférico. Inclusive, os cruzeiros também, a gente já teve a ver que tinha alguns a funcionar. Então, basicamente, o teleférico de Gaia liga a parte baixa à parte alta. Então, aqui já podemos ver a Ponte Luiz primeiro, onde faz a ligação de Gaia à cidade do Porto. Logo aqui também temos a visão do mosteiro da Serra do Pilar, que nós também já mostramos para vocês. E aqui nós temos também a praça, do qual eu já falei, em que as pessoas estão aqui aproveitando esse dia maravilhoso. Então você pode aproveitar o seu bilhete, né, o seu ingresso do teleférico ida e volta e fazer essa opção de paragem, passear por aqui, depois pegar a volta, descer e de repente jantar ou almoçar lá em Gaia, que também é incrível aquela vista. Temos a vista para a cidade do Porto, ou então simplesmente ir e voltar de uma vez. E agora vamos nós continuar, eu aqui com a minha pipoquinha. O Jardim do Morro foi construído em 1927 em Gaia. Constituiu um magnífico miradouro para a zona histórica do Porto e, como eu já tinha dito, é um ótimo local para passar uma tarde em família ou então com amigos.
E agora nós estamos a voltar para Gaia. O passeio de teleférico é lindo e incrível. E agora sim vamos comer. O Valdo e o Brennan comeram uma francesinha, um prato típico aqui do Porto. Francesinha, a iguaria gastronômica mais típica da cidade do Porto, conta uma história verdadeiramente peculiar. Por entre as lendas, ficaram as inspirações para recriar o prato mais saboreado na cidade invicta. Muitas são as histórias que se contam acerca da origem da francesinha, mas todas elas passam pelo mesmo homem, Daniel David Silva. Emigrado há anos na Bélgica, regressou a Portugal com vontade de retomar o ramo da restauração, mas desta vez como proprietário da Regaleira. E assim, com essas imagens lindas de Gaia, ficamos por aqui e te esperamos no próximo programa. E no próximo programa, vamos continuar a nossa aventura pela cidade do Porto. Será um programa um pouco diferente, porque iremos levar você até o Museu e Cave Calém, uma das mais conhecidas da cidade do Porto. Então, já sabe, te esperamos na nossa próxima rota.